E aí, seus privatizador de empresa estatal chinesa? Eu tô cansado, mano. Tô aqui em Xangri-Lá, perto do Planalto Tibetano, 3.300 metros. Não é dos melhor lugar pra se respirar. Mas estamos aí, né? E vamos aí mais um react do professor Elias Jabor no programa do Monark falando agora sobre empresas estatais chinesas. Vai que determinar o Estado, vocês não vão. Abusar o preço das pessoas. E vocês vão fazer as encomendas do Brasil. Ou seja, vocês vão comprar trilho, locomotiva, escada rolante, tudo aqui no Brasil. Ou seja, vocês vão ter que comprar, vocês vão ter que se abastecer no mercado. Fomentar a indústria brasileira. Exatamente. Aí eu não tenho nenhum problema com esse tipo de privatização. Elias. Entendi. Ah, legal. Parece Não uma tem. boa. Até porque, se não me engano, foi isso que a China fez não só com os trens, né? Mas com essa parte dos trens bala aqui. Eles trouxeram empresas estrangeiras, mas eles tinham que compartilhar tecnologia e foi onde a China começou a estudar e a crescer. E hoje eles desenvolvem tecnologia própria. Ontem eles anunciaram que estão testando um maglev de 600 km por hora. E não foi só com isso, né? Até tá rolando agora uma história de que a Moderna quis vender vacina para a China e a China falou: a gente compra se vocês compartilhar a tecnologia. Porque claro que a China não vai ficar dependendo de uma empresa estatal, uma empresa estrangeira, né? E aí a Moderna falou que não. Então a China foi agora e desenvolveu uma vacina de mRNA própria e vai começar a vacinar todo mundo. Então a China vem usando isso há muito tempo e aí eles usam esse discurso de a China rouba a tecnologia quando na verdade é tudo em contrato, né? Uma boa privatização até. Não tenho nenhum problema com isso daí. Se ela pode acontecer ou não, é outra história. Mas não tenho nenhum. Elias, se alguém apresentar essa solução para mim, para as infraestruturas brasileiras, urbanas estranguladas, por exemplo, eu vou aceitar. Entendi. Eu vou aceitar. Interessante Até porque o capitalismo, o Brasil está num ponto de retrocesso tão grande que hoje você restabeleceu o nosso capitalismo industrial, que foi destruído pela Operação Lava Jato, já seria um avanço imenso em relação até ao próprio socialismo, inclusive. Caralho, Né? interessante. Então o socialismo, para mim, ele é uma forma histórica, uma formação econômico-social que traz para nós respostas históricas para problemas historicamente colocados. Não é uma religião, não é uma Uma cartilha, né? não é uma cartilha. Então, na China, por exemplo, acho que eles conseguiram encontrar um meio ali na China, por exemplo, de combinar grande propriedade pública os meios de produção. Tanto é que, aliás, porque falar em eficiência hoje, as empresas no ranking da Forbes, a Forbes tem um ranking das 500 maiores empresas do mundo. As principais são chinesas e estatais. É mesmo? Caralho. E estatais, não é? Sistema financeiro estatal, porque ele não pode ser público, privado o sistema financeiro, ou seja, vira essa bagunça que vira o Brasil. Vira os juros abusivos. Vira Brasil. Juros dos Estados Unidos, que é a financiarização, né? E um poder político de outro tipo, ou seja, o poder político que, por exemplo, possa impor um lockdown, por exemplo, e salvar milhares de vidas, independente do que vai acontecer na economia. E não... E, inclusive, eu trabalho numa empresa que está nesse ranking das 500 maiores empresas do mundo, que é de Qingdao, que é a Haier, né? É uma empresa que era estatal e depois se tornou parte privada e parte estatal, que é uma empresa chinesa. E não como nos Estados Unidos, em que você, por exemplo, você hoje tem um problema nos Estados Unidos, e que você não pode mudar a matriz energética do país para energias limpas. Por quê? Porque tem o lobby do petróleo, o lobby do carvão, ou seja... E a gente viu isso até na pandemia, né? Porque tinha muita gente, ainda tem muita gente infectada por Covid nos Estados Unidos. E assim, quando a gente fala de muito, é muita gente mesmo, coisa de centenas de milhões de pessoas. Então tinha muita gente se afastando do trabalho. Logo as empresas estavam perdendo dinheiro. E aí o que as empresas fizeram? Pressionaram o governo para reduzir a quarentena obrigatória de 10 dias para 7 dias, depois para 5 dias. Então, isso não veio por questões de saúde do governo analisar, a doença hoje não é tão grave, a gente pode realmente reduzir o tempo de quarentena, porque ciência... Não. Foi as empresas que apertaram e foram baixando. Aqui na China isso não acontece. Teve pressão de empresa, principalmente quando a gente estava em Xangai trancado lá por 2 meses, teve Câmara de Comércio das empresas europeias escrevendo uma carta oficial para o governo falando: olha, as empresas aqui estão passando mal, a gente está perdendo dinheiro. E o governo nem aí, mano. O governo não estava nem aí. E, assim,
O governo chinês, o Xi Jinping e tal, eles estão sob muita pressão de empresa aqui, os caras não estão nem aí, cara. Assim. E a gente vê isso acontecendo, a diferença em Hong Kong. Hong Kong está reduzindo a quarentena. Um dos motivos é que a doença já não é tão mais grave assim, apesar de ainda ser, porque as empresas de lá estão pressionando. E aqui não, isso não acontece. Não tem sido uma boa ideia mudar para energia limpa, né? Pelo menos geopoliticamente falando, tem sido um tiro no pé fazer isso aí, né? Se a gente não mudar para energia limpa, não existe mundo, não tem geopolítica, né, Monark? Porra. É difícil, né? É difícil. Se não tiver um planeta, não tem geopolítica. De que adianta ganhar ponto com geopolítica se o planeta tá indo pro saco? Quer dizer, o planeta vai ficar bem, né? A gente é que vai acabar morrendo. Eu acho que não é tiro no pé. Eu acho que existe uma reserva de mercado de longo prazo para esse negócio, né? E que existe um único país do mundo, porque não tem lobby, não tem empresário que manda no governo, a grana não manda no Estado, o poder da grana, né? Que está fazendo isso com a China. Sim. A China hoje ela está fazendo, que é o país que mais polui no mundo, inclusive. Então. Sabe? China é o maior país que polui no mundo hoje, né? Mas se a gente for analisar a poluição acumulada desde que a Revolução Industrial começou, não chega nem perto dos Estados Unidos e da Europa. Não chega perto de países como França, que é e Inglaterra, que são desse tamanho, tipo, país minúsculo. Então, a China hoje polui muito. Porque a industrialização da China começou 50 anos atrás. Então, a gente tem sempre que analisar o contexto, porque não dá para comparar dessa forma. E aí também tem um outro lado, né, que eu vejo muita gente da mídia chinesa falando que per capita a China polui menos. Mas também tem 1,4 bilhão de pessoas, não dá para comparar com 300 milhões dos Estados Unidos e, sei lá, 60 milhões na França. Eu nem sei se tem estudante lá. Mas assim, tem que analisar o contexto. Não dá para simplesmente dizer que é o maior que polui hoje. Porque tem uma coisa, o CO2 que está aqui hoje, ele acumula. E não, sabe, o CO2 que a Inglaterra e a França vem poluindo há 200 anos está aqui ainda. Esse é o problema. Ela tá se vendo obrigada a fazer uma transição energética, entendeu? Ela está investindo em energia solar, eólica. Não, ela investe mais do que a Europa e os Estados Unidos juntas. Sim. Juntos. E ela planta, por exemplo, 2 vezes meia mais árvores só ela sozinha do que o mundo inteiro junto durante um ano. É mesmo, cara? A China reflorestou em 10 anos, 7 anos, o que os Estados Unidos não reflorestou em 30. Esse é o volume, né? Eles estão reflorestando o deserto inteiro. A China é o país que mais investe em eólica, energia solar, carro elétrico, que a Sabina Fernandes tem um artigo muito bom, explicando que no fim não vai salvar o mundo, porque no fim a gente precisa de transporte coletivo, né, e não transporte individual. Porque não adianta ter um monte de carro elétrico que no fim polui pra caramba de qualquer forma, né? E então, a China tem um trabalho muito, muito grande. Claro que ainda tem muita usina de carvão, tem muita poluição, todo o plástico é feito de petróleo, então, né? Não todo, mas a grande maioria, né? Então, tem muita coisa para melhorar ainda. É mesmo, cara? É o país que mais investe nesse tipo de energia limpa, né? O problema dessa política ambiental, de tipo, eu sou totalmente a favor de energia renovável. Para mim, parece muito legal, tá ligado? Mas, ao mesmo tempo, legal. Eles foram tão radicais nessa política que eles começaram a, por exemplo, fechar a usina nuclear, fechar várias termoelétricas e tal. Ficaram dependentes do gás da Rússia, na Alemanha, por exemplo. E aí, nessa sana de ser politicamente correto e estar bem com o meio ambiente, eles destruíram a estratégia energética do país, entendeu? Então... É argumento burro pra caramba, né? Porque... O cara fala que eu sou a favor de energia renovável e vem falar de energia nuclear e energia a gás. Ou termoelétrica, como ele falou, fechar as energias nucleares, as usinas termoelétricas. Tipo, é bem burrão, né? Entendeu? Então, por isso que eu fico assim, tipo, claro, eu quero que tenha sustentabilidade, mas eu não vou só abandonar o petróleo, o óleo, o gás, o carvão, sem que a gente tenha uma segurança para fazer isso, né? Uma questão do planeta, né? Monark, que na economia... Existe um momento em que você histórico em que você encontra todos os seus fatores de produção dentro do seu próprio país. Então você não precisa de importar nada. De importar de nada. Uhum. Só que a gente tem que lembrar um negócio, né? A França tem usina nuclear que eles literalmente roubam o urânio da África. Eles não estão comprando urânio, né? Provavelmente estão só
roubando das minas de urânio que tem na África. Aí é fácil ter usina nuclear, né? Esse país, na medida em que ele cresce, na medida em que ele vai complexizando a sua estrutura produtiva, ele passa a ter que ser importador de certos serviços. O caso da Alemanha, por exemplo... Não foi isso que aconteceu, eles não precisavam realmente. Não. Eles se tornaram dependentes de importar porque eles fecharam a produção deles. Mas não é Não tem gás na Alemanha, né, Monark? Porra. tão verdade isso. Mas vamos lá. Você não acha, por exemplo, que o fato da Rússia ter uma série de gasodutos para a Europa, né, ligando a Europa, não seria um fator de manutenção da paz na Europa? Esse fato dessa possibilidade de interdependência da Rússia com a Europa com a Rússia? Deveria, né? Bom, eles estão em guerra agora. Né? Não, o comércio conduz à paz. O comércio... Aí já vão divergir para outra parada que não é o meu assunto. Mas, assim, é uns argumentos bem vazios. Sou a favor de energia renovável e termonuclear. A energia nuclear não é 100% limpa, né? Tem os dejetos, o rejeito nuclear, né, que tem que dar um fim. E fica lá 10 mil anos poluindo. Então, sabe, não é tão simples assim.